Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos. 40 dias depois do nascimento de Nosso Senhor, Maria e José tomaram o menino e levaram-no para Jerusalém. Depois da circuncisão era necessária cumprir duas cerimônias conforme prescrevia a lei. Duas cerimônias. Primeiro, o resgate do filho primogênito devia ser apresentado ao Senhor e, uma vez apresentado, ser resgatado, pagar o preço, porque isto lembrava simplesmente o facto de os primogênitos ter sido livrados da morte durante o tempo no Egito. Segunda lei era a purificação legal de Nossa Senhora. Toda mulher, depois do nascimento, por causa da questão do sangue, se tornava impura. 40 dias se a criança era um homem, 80 se era uma mulher. É evidente que a lei não obrigava nem Nosso Senhor, nem Nossa Senhora. Nosso Senhor porque Ele era o centro da lei, o motivo da lei era Nosso Senhor. O sumo sacerdote que vinha resgatar o mundo. Também não obrigava Nossa Senhora. Nossa Senhora também não entrava na lei. Acabamos de ler agora no Evangelho. A tradução não é bem clara. Todo o primogênito será consagrado ao Senhor. Tradução em português. Ad aperiens vulvam, todo varão que sai do seio da sua mãe. Abrindo o seio da mãe. Não foi o caso do Nosso Senhor. Mesmo as palavras de Moisés, no capítulo 12 do Levítico, fala da mulher não que dá luz, esta tradução normal, não, é suscepto semine, aquela que recebe a semente. Também não foi o caso de Nossa Senhora. Moisés pensava já, quando escrevia o Levítico, pensava nesta exceção que seria Nossa Senhora, porque ela concebeu no Senhor por obra e graça do Espírito Santo, sem colaboração de homem nenhum. E Maria foi, antes, durante e depois do parto, limpa, pura. Nunca nenhuma mancha, nem pessoal, nem legal, nem ritual, alcançou Nossa Senhora. O mais interessante é a aparição desta figura, deste homem a quem Deus tinha dado vida até encontrar o Messias. O Evangelho diz claramente que este ancião, justo e temente a Deus, lhe tinha sido revelado pelo Espírito Santo, menino, e reconhece nele o seu Messias. Então diz estas palavras terríveis. Depois de abençoá-los, diz: eis que este menino vai ser a causa de queda e ressurreição de muitos em Israel. Será algo de contradição, sinal de contradição. Quanto a ti, diz a Nossa Senhora, uma espada há de atravessar-te a alma, a fim de se descobrirem os pensamentos escondidos de muitos corações. Esta profecia de Simeão, este menino é causa de queda e de ressurreição de muitos. E há 20 séculos que a história continua girando à volta deste menino. Os historiadores, mesmo os mais opostos a ele, continuam dizendo que tal facto, ou tal batalha, ocorreu tantos ou quantos anos antes ou depois de Cristo. Metade da humanidade, quando se pergunta pelas suas crenças religiosas, continua a usar o nome de Jesus para se classificar. 2000 anos depois da sua vida e morte, continua a escrever-se todos os anos miles e miles de volumes sobre a sua pessoa, sobre a sua doutrina. A sua história serviu de inspiração para pelo menos metade de toda a arte que o mundo produziu desde que ela veio à Terra. E em todos os anos, milhares de homens e de mulheres deixam tudo, família, costumes, pátria, para o seguir totalmente como aqueles primeiros 12 apóstolos. Cristo realmente é causa, sim, de queda e de ressurreição para muitos. Há 2000 anos que o nome de Jesus
tem estado na boca de milhões de agonizantes, para quem Jesus era a sua esperança. Milhares de mártires para quem Cristo era o motivo do seu orgulho. Quantos têm sido, ao longo da história, encarcerados, atormentados? Quantos têm morrido só por se terem proclamado os seus seguidores? Cristo e tantos missionários que deixam tudo só apenas para anunciar o seu santo nome. E vós quem dizeis que eu sou? Perguntava. Se ele é o que diz de si mesmo, se ele é o que os seus discípulos dizem, então já vemos que a resposta a esta pergunta é importante. Se ele tivesse sido um impostor, um louco, metade da humanidade estaria perdendo as suas vidas. Mas se ele é o Filho de Deus, isto é, Deus que tomou uma carne humana para a nossa redenção, então não podemos ficar indiferentes. E efetivamente, para mim, será causa da ruína ou causa da ressurreição. Porque Cristo não é uma mera questão de curiosidade, mas do que um fenômeno de cultura, é simplesmente algo que põe em jogo a minha existência, a minha salvação. Porque com Jesus não acontece o que, como os outros personagens da história. Que seja, tivesse passado o Rubicão ou não, é um facto que pode ser verdade ou mentira, mas que em nada muda o sentido da minha vida. Que Carlos V tenha sido imperador da Alemanha ou da Rússia, nada tem a ver com a minha salvação. Que Napoleão tenha morrido derrotado junto do Elba, o que tinha sido imperador até o termo dos seus dias, nada disto levará hoje uma única pessoa a sair da sua casa, a deixar as suas comodidades, a sua família, a sua terra, para ir falar dele a mais pequena aldeia perdida em qualquer lugar do mundo. Não, Cristo Nosso Senhor é a luz que vem iluminar toda a humanidade. E ninguém pode ficar indiferente diante de Cristo. E Ele garante que, crendo nele, o homem salva a sua vida. E quem ignora Cristo, perde a sua vida. Não podemos ficar indiferentes diante de Cristo. Este homem apresenta-se como verdade, como caminho, como vida. Então, para mim, Jesus tem de ser o meu caminho, a minha verdade, a minha vida. E sem Ele não há nem caminho, nem verdade, nem vida. Todo o contrário. Definir-se diante de Nosso Senhor. E hoje, infelizmente, vemos que os homens da Igreja ignoram esta frase, este episódio do Evangelho. O Secretário-Geral deu uma palestra no simpósio que teve lugar recentemente em Paris e mostra como a pregação do Papa Francisco são fábulas. Fábulas. E então cita São Paulo, estas famosas palavras da segunda epístola ao Timóteo. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, isto é, oportuna e inoportunamente. Repreende, corrige, amoesta com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que muitos não suportarão essa doutrina, mas levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, cumularão, ajustarão mestres em volta de si, ao sabor das suas paixões, levados pelo prurido de ouvir. Afastarão os ouvidos da verdade e os aplicarão às fábulas. E o Secretário mostra como a pregação do Papa Francisco são precisamente estas fábulas. Isto é o que o humanismo atual, fábulas. O Papa atual ensina a toda a humanidade fábulas. A encíclica Laudato Si, esta encíclica sobre a casa comum,
Esta encíclica na qual o pontífice critica o consumismo. Um Papa a entrar num terreno que não é um terreno religioso. A condenar o consumismo, o desenvolvimento irresponsável. Faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. São fábulas. Um Papa que no Sínodo da Amazônia tem por objetivo identificar novos caminhos para a evangelização dos indígenas esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno, que se preocupa pela crise da floresta amazônica. Um Papa que quando fala de Nossa Senhora diz que ela é mulher, é mãe e é mestiça. Uma linguagem que corre muito bem para um protestante. Sim, para um protestante Maria é mãe, é mulher e é mestiça. Com isso basta. Para um católico não. Para um católico medianeiro de todas as graças, é corredentora. Mas o Papa diz que a corredenção é uma tonteria. Uma tonteria. Uma coisa sem sentido. Que ela nunca roubou nada ao seu filho. São fábulas. Fábulas simplesmente levados das suas paixões e pelo prurido de ouvir, se afastam da verdade e se aplicam às fábulas, às novidades. Cristo continua hoje, mesmo para a igreja atual, a ser causa de queda e de ressurreição. O problema que não é um presidente de uma empresa quem está a falar neste sentido, é o vicário de Cristo, aquele, exteriormente, de Nosso Senhor Jesus Cristo na igreja. Aqui está o drama. Este é o drama da crise atual da igreja. Um Papa a ir contra aquele a quem representa. Causa de queda e de ressurreição para muitos. Então, simplesmente, olhar para Nossa Senhora, as soluções que nós podemos dar, o padre Pagliani diz, o terço, o rosário. São lutas que ultrapassam as nossas possibilidades. O que é a fraternidade diante desta crise tão grande, tão horrorosa? A fraternidade é testemunha, simplesmente da verdade. E diante das grandes catástrofes, tal como mostrou Nossa Senhora, o rosário é capaz de acabar com as intenções do demónio, assim também nós temos de continuar como o rosário. E temos de continuar a ensinar a verdade, a manter-nos na nossa posição, a ficar serenos e estáveis na nossa posição frente à crise da igreja. Motivos sobrenaturais em que aqui abandonamos o aspecto, eu diria, puramente humano da igreja. E pedimos a Nossa Senhora simplesmente olhar para Nosso Senhor tal como ela olhava hoje nesta apresentação do seu filho no templo, meditando sempre todas as coisas no seu coração, ouvindo as palavras de Simeão, qual será o significado destas palavras, porque ela também, uma espada, passará o teu coração. Agora é que começa a compreender o significado da encarnação do seu filho, a missão de redenção que vai acabar na cruz. Maria começa a sofrer hoje com estas palavras de Simeão. Esta espada começa a entrar já no seu coração. Mas ao mesmo tempo esta meditação, esta admiração diante do seu filho. É o Redentor, a luz do mundo, caminho, verdade e vida. E isto Nossa Senhora sempre o manteve. Melhor do que ninguém. Os apóstolos abandonaram o Senhor. Ela ficou ao pé da cruz. Acabo com uma oração com a qual benzemos as velas hoje e que também resume o significado desta festa. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais todo o homem que vem a este mundo, dignai-vos difundir e santificá-las com o lume da vossa graça e fazei, piedosíssimo Senhor, com que servindo esta luz material e visível para repelir as trevas da noite, se acenda em nossa alma o fogo invisível, quer dizer, aquela claridade do Espírito Santo que nos revele os caminhos da verdade e nos limpe o olhar da cegueira dos vícios, para podermos ver aquilo que vos agrada e convém
a nossa salvação, a fim de que um dia, libertos das trevas e das contingências do século, mereçamos entrar na luz indefetível da vossa glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.